Você está assistindo ao estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema de hoje é reencarnação. Bom estudo. Olá, meu nome é Paulo Brito. Nós estamos aqui nesse encontro do ESD. Nós vamos falar sobre reencarnação, a necessidade da reencarnação e o porquê que nós reencarnamos. Bom, gente, bem-vindo vocês. Agradeço a presença de todos. Vamos começar. Eu tenho uma pergunta, sempre uma pergunta. O que é reencarnação? Isso também, a reencarnação é uma invenção do espiritismo. O que vocês acham? Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea. Eu acredito, a reencarnação é impossível de ser uma invencionice do espiritismo, porque desde o princípio dos tempos, o homem sempre acreditou de diversas maneiras que ele tinha algo mais além do corpo, né? Isso aconteceu tanto com os hindus, com os africanos, os egípcios, né, na África, e os europeus. Então, na verdade, é impossível que seja uma invencionice do espiritismo, porque dentro de cada um existe a certeza de que nós somos muito mais do que o corpo, né? A gente vê que os judeus já pensavam assim, né? Os saduceus, alguns que não pensavam nisso, os judeus eles não chamavam de reencarnação, chamavam de ressurreição. Mas a gente até estava comentando com a Fernanda que os judeus falavam de ressurreição, não no sentido de assim, a volta ao corpo, mas a gente sabe que a volta ao corpo é impossível. Mas a ressurreição como um melhoramento espiritual, isso é possível. E a gente vai em Nicodemos, né? Jesus com Nicodemos, né? Em verdade vos digo que todo aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Por isso é preciso nascer de novo. Tem várias religiões antigas tratam disso. O hinduísmo, há mais de 5 anos já falava disso. O budismo, o Evangelho segundo o Espiritismo cita Sócrates e Platão também. Já eram reencarnacionistas. Já falavam, então, não é uma novidade, não foi uma invencionice espírita, não foi Kardec que cunhou esse nome, eles já surgiam com vários outros nomes, mas com esse objetivo de você voltar ao corpo, né, no outro corpo, não no mesmo corpo, voltar em outro corpo que você tá e o porquê você vai voltar, a gente vai discutir isso, porque que a gente volta. Então a gente percebe que não é uma invenção espírita. Até a gente vê na Bíblia mesmo que tu és pó, ao pó voltará, mas quando ele fala que tu és pó e ao pó voltará, ele está se referindo ao corpo. Ao corpo, exatamente. Né? E quando ele conversa com Nicodemos, ele fala o que provém do espírito é espírito, né? O que é água, a matéria é matéria, né? E Nicodemos ainda fica perplexo e Jesus fala assim, mas se eu te falo das coisas da terra, você não entende? Como é que eu vou falar das coisas do céu? Então, assim, é muito complicado. Imagina, se hoje ainda existe uma certa dificuldade da gente acreditar na reencarnação, imagina num tempo mais antigo, né? Um tempo, para eles era muito complicado, né? Eles viam de uma outra maneira, né? E a reencarnação é vista de... Se você vê a reencarnação, porque muitas vezes a pessoa vê a nossa vida como você nasce, vive e morre e acabou. Então, assim, a reencarnação nesse sentido, a gente não vai existir, mas quando você vê que a reencarnação, você vai jogar a justiça divina, por que você reencarna, você começa a entender o objetivo da reencarnação. Ontem eu vi uma frase do Chico, eu achei muito interessante, já tinha visto e relembrei, até no Facebook, ele falou assim, se não existisse reencarnação, ficaria até difícil de crer na existência de Deus. Porque a gente teria um Deus muito injusto, né? Seria um Deus assim, para uns muito, para outros nada, para uns muita saúde, para outros... E aí a gente volta em Jesus, a cada um segundo suas obras, aí você entra na justiça realmente divina, porque eu acredito que a reencarnação, ela é a justiça divina. Assim, na sua manifestação mais clara. É que nem disse, tem no túmulo de Allan Kardec na França, escrito nascer, morrer, né? Nascer novamente. Nascer e ainda progredir. Mas é uma oportunidade de melhoramento, né? Da moral do ser. Então a gente pode sim
A gente falou de justiça divina. Vamos aproveitar para falar de justiça divina. A reencarnação, ela nos mostra a justiça divina. O que vocês acham? Sim. Porque, por exemplo, as misérias que tem no mundo, as pessoas que nascem com dificuldade, as pessoas que nascem com problemas físicos, problemas... Porque a reencarnação nos traz também, além da justiça divina, outras coisas. Como nós estamos no mundo de prova e expiação, ela também nos traz esse contexto de provas e expiações, que está dentro da justiça divina. Sabe o que acho que é mais interessante ainda, além dessa questão da pessoa nascer com deficiências físicas, às vezes passando necessidade, hoje você vê assim, muitas pessoas usurpando bens dos outros. E muitas vezes a gente fica com raiva quando vê um político ou um empresário tomando o direito de outras pessoas, né? Que na verdade nós somos repassadores dos bens de Deus. Então a gente, quando vê essas pessoas agindo mal, a gente tem muita raiva dessas pessoas, mas não é raiva que a gente tem que ter pena, porque a colheita dela vai ser muito ruim, né? Enquanto você tira do outro, você lá na frente, a gente enquanto espírita, a gente sabe da reencarnação e da necessidade. E muitas vezes, quando você usurpa tanto, você chega do outro lado na vida espiritual, você tem aquela necessidade de voltar para reparar, para querer devolver aquilo tudo que você tirou. E aí, esse é um exemplo da justiça divina, porque se a gente for pensar numa única existência, uma pessoa que agiu dessa maneira, e aí ela está condenada para sempre ao inferno, né? Apenas, ela não vai ter oportunidade de reparação. Né? Que Deus seria esse, né? Deus seria o fogo eterno. Então, ele te pede para perdoar, né? Porque Jesus, ele faz a vontade de Deus e ele diz que veio para fazer a vontade de Deus. E Jesus fala em perdão o tempo inteiro, perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Perdoar seus inimigos, amar o né? próximo. E ele não fala quem é o próximo. Pois é. O próximo pode ser qualquer pessoa. Se você coloca uma pessoa no fogo do inferno eternamente, que pai é esse? Que perdão. Que perdão. E no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Aí a finalidade da reencarnação é para o aprimoramento, para a evolução do espírito. O espírito só pode evoluir se ele reencarnar. A matéria serve como uma maneira, um meio do espírito poder evoluir. Aí ele coloca nos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, nós estamos aqui para expiar, para provar, né, e para melhorar. E eu pergunto para vocês também: existe limite de reencarnação? Não. O Paulo vai reencarnar 10 vezes. A Yara vai reencarnar 15. Eu 1000. Eu acho que deve chegar num ponto de você não precisar mais reencarnar, né? E mesmo você não precisando, quando você vê Renúncia, quando você lê essas obras de Emmanuel com Chico, as pessoas pedem para reencarnar para poder ajudar um ente. Porque a necessidade dela é o amor. É o Eles amor. querem passar o amor. Isso é interessante. Não precisa, mas eu vou assim mesmo. No Nosso Lar tem uma cena que é assim, né? Renúncia. Ela pede para reencarnar. Renúncia é um livro belíssimo. Nos livros do André Luiz, você vê lá no umbral, lá nos abismos, aqueles postos de atendimento, espíritos que precisavam estar ali, mas a renúncia deles ali para ajudar, muitas vezes vem reencarnar, trazer para reencarna e vem, traz como filho, o pai ou mãe daquele ser que precisa de ajuda. Agora mesmo eu estou lendo Ave Cristo e ele volta para poder ajudar um filho querido, né? Ele não tinha mais a necessidade da reencarnação, mas ele volta para ajudar aquela pessoa que é cara ao coração dela. E isso aí a gente vê a evolução do espírito, né? Porque o amor, ele não mede sacrifícios. É muito bonito. Nessa questão de quantas encarnações nós temos que vir, né? Que realmente nós não sabemos, mas isso vai muito de acordo com o nosso progresso, né? Com o progresso que ele a evolução é individual. Porque se nós partimos, nós temos as mesmas oportunidades, nós passamos pelas mesmas situações, só que cada pessoa reage de uma forma diferente. Então aquela pessoa que teve mais o orgulho, que se envaideceu mais ou foi mais egoísta, então provavelmente ela vai ter que reparar por muito mais tempo. No livro Há 2000 anos, né, ele coloca esse exemplo. Então ele fala assim, se você tão pouco
né? Ele teve que reparar por milênios, Emmanuel, depois. Então, assim, uma atitude nossa bonita errada... essa passagem de que Jesus fala para ele, né? Você pode me escolher. Me escolher ou passar milênios, né? Então, isso mostra justamente isso. Às vezes, um ato errado, uma situação que a gente se deixa por invigilância ou realmente porque nós deixamos a nossa imperfeição falar mais alto, quantas encarnações nós teremos que vir para reparar isso? Explicando até as desigualdades, as diferenças, né, que nós temos. A história do Camilo Castelo Branco, no Memória de um Suicida, é justamente isso. Ele veio, ele tinha que ficar cego para reparar um problema que aconteceu, que ele passou no passado, lá com a encarnação dele, onde ele foi um padre. Ele ficaria cego uns 10, 15 anos, não resistiu, se suicidou. Aí teria que voltar para continuar o processo da cegueira e ainda tenha todo o processo, ou seja, mais um débito, mais uma dívida na sua existência, que se atrasa e vai atrasando. Então, aí a tua pergunta, então por que Deus não fez todos perfeitos? Mas aí qual o mérito nosso, né? Pois é. Porque Deus é Pai. Cadê a justiça? E como Pai, Ele tem que dar a todos... A oportunidade da gente crescer, isso é lindo, né? Ele tem que dar a todos as mesmas oportunidades, as mesmas obrigações, né? A mesma oportunidade de crescimento. E é aí que desde que a gente nasce, entra o livre-arbítrio, né? É aí que a gente vai fazer as escolhas da gente, ou a gente vai evoluir, ou vai estacionar, ou vai ter que... A gente entra naquela coisa, né? Deus não nos invade. Ele nos liberta, Ele deixa a gente solto. E nós invadimos, na maioria das vezes, a vida dos outros, querendo impor a nossa vontade, né? Então, Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, Ele te deixa livre para você agir da forma que você quiser. Porque Ele tem a sabedoria suprema, coisa que nós ainda... Mas precisamos aprender, né? Deus nos criou simples e ignorantes, para a gente seguir no progresso, para frente, sempre subindo, e nos dá essa oportunidade. A reencarnação é essa maneira que a gente tem de progredir. Sabe o que eu acho muito bonito também na reencarnação? É que às vezes você tem problemas dificílimos. Imagina uma pessoa que matou uma outra numa outra vida e vem como pai e mãe, vem como, né, como filho, como marido e mulher, para aprender a amar. Já pensou se você, né, se você não tivesse isso, aquele ódio seria eterno? Você não teria como, né? Jesus fala, vai e reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque não é porque assim, não existe uma outra forma de você liquidar essa dificuldade, mas que é mais tranquilo, porque talvez numa outra reencarnação você tenha mais dificuldade para poder fazer. Você vai acumulando, né? Você vai acumulando. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Eu acho que na família, né, às vezes a gente tem filhos. Aí, enquanto são pequenos, é tudo perfeito, porque a mãe, né, e o pai conseguem pegar pela mão e dizer, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, tu consegue orientar. Aí, quando atingem uma idade, adolescência e maturidade, geralmente é aí que surgem os conflitos. E às vezes são conflitos muito violentos. Às vezes são, assim... como se diz, uns causam mágoas aos outros na própria família de maneira que aquilo não tem volta. Então, aí é que a gente começa a questionar, né? Como que uma pessoa que nasceu de mim, né, vamos supor, né, que faz parte da minha família, foi criada por mim, pode ter se tornado essa pessoa, né, esse outro tipo de pessoa. Então, aí eu acho que aí entra a aprovação, né? Então, para a gente também mostrar como tu falasse, né? O amor incondicional, né? Treinar mesmo, treinar esse amor, essa renúncia, esse perdão com os outros, né? E também, assim, além de justiça e sabedoria, na reencarnação, na progressão, na evolução dos espíritos, assim, dá pra gente ver beleza nisso também, né? Porque, assim, vamos dizer, que graça teria criar uma coisa tudo perfeita já prontinho, né? Então, o aprendizado progressivo dá liberdade ao espírito para que ele aprenda por si. Isso, além de tudo, isso é belo e assim,
o aprendizado torna-se algo sólido, né? E aí a gente vê nisso aí sabedoria nisso aí também. É uma coisa sólida, né? Você está consolidando o aprendizado. Não é uma coisa que veio pronta e não, acabou. Você tem que conquistar. Construir também. Você tem que construir, tem que conquistar. Conquistar. Né? E que bonito é isso, né? É belo isso. Né? A lição que o Luciano falou, tem a resposta do livro dos Espíritos que Kardec fala, da existência, da reencarnação. Ele fala: a cada nova existência, o Espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Ele não necessita, mas ele pode voltar em missão para ajudar alguém que precisa. E quando a gente está falando das conquistas, quando a gente conquista alguma coisa com o nosso esforço, quando você é criança, adolescente, mesmo no trabalho, a gente conquista alguma coisa com o nosso próprio esforço, a gente dá muito mais valor para aquilo, aquela coisa a gente batalha para conquistar. Quando a gente ganha alguma coisa, aquela coisa às vezes fica do lado, fica ali. A gente não dá tanto valor. A gente não dá um valor. No livro Consolador, na pergunta 228, colocado assim: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma única existência na Terra? Emmanuel coloca: a encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. E depois tem mais coisa. Então mostra realmente a necessidade do trabalho e a questão do progresso. Até a gente chegar nessa questão de reencarnação como missionário para ajudar alguém, o quanto de esforço e trabalho nosso precisa para que a gente consiga a nossa autoiluminação. Isso não impede também do nosso trabalho, na encarnação, mesmo que a gente precisa reencarnar para espiar ou para provar alguma coisa, de buscar a nossa autoiluminação, de ajudar alguém, de amar alguém, daquela pessoa que a gente tem um desafeto, a gente tentar amar aquela pessoa. Não falar assim, não, vou deixar para a próxima. Fica muito fácil também, né? Não, próxima encarnação eu resolvo. Não, nessa aqui eu não dou conta não, vou passar para a próxima. Até no livro dos Espíritos também fala que às vezes a gente tem essa visão quando a gente está na matéria, né? Vamos escolher uma prova mais fácil, né? Alguma coisa mais fácil, por exemplo, a riqueza, né? Pessoas podem considerar essa prova mais fácil. Mas que quando a gente está na espiritualidade, no mundo espiritual, a nossa visão é diferente. Então, por exemplo, se a gente deixar para depois, quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai ver o tanto que a gente desperdiçou de oportunidade. Sabe isso que me lembrou, você falando isso? Dos Mensageiros, de André Luiz. Né? Porque você vê o tanto, no livro dos Mensageiros, eles mostram muito claramente a sensação do tempo perdido. Eles vieram com a missão de trabalhar para o Espiritismo e pelo marido ou pelas coisas da vida, um foi deixando aqui, outro foi deixando ali, e quando eles chegam lá e eles vão se dar conta, eles veem a questão do tempo perdido. Um grande exemplo disso que a gente tem é no livro Caminho da Luz. Né? Eu acho que a principal mensagem do livro que Emmanuel nos passou, ele falou assim, olha o que aconteceu com os capelinos, olha o que o orgulho, o que o egoísmo aconteceu com eles. E daí ele discorre toda a nossa história da humanidade, focando no aspecto espiritual e da nossa moral. Gente, ó, vocês estão passando por isso, olha o que vocês estão fazendo, olha o quanto vocês estão demorando, a passos lentos nós estamos progredindo. Então ele fala a importância da gente resgatar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nessa encarnação. O problema nosso que eu tenho visto, assim, grandes palestrantes falando, é que a gente continua errando as mesmas coisas. Então, enquanto a gente estiver errando as mesmas coisas, fica muito difícil. Aí teve um que brincou assim, gente, vamos errar, mas vamos errar diferente dessa vez, porque errar a gente não vai deixar de errar. Né? O problema é que às vezes a gente fica repetindo o mesmo erro. O mesmo erro, porque a gente aprende com erro, mas vamos errar, errou uma vez, não aprendeu aquele erro. E Chico, às vezes, fala também que ele não fez nem 1/10 daquilo que ele poderia fazer. Nossa. Se o Chico falou isso, imagina que a gente está passando. Ai, Jesus, agora eu preocupei. Nós falamos muito de reencarnação, falando reencarnação, que a reencarnação existe, mas quais são as evidências que a gente pode trazer da reencarnação? Não só que a gente sente, mas de provas, tem muitos estudiosos, principalmente nos Estados Unidos, tem vários psicólogos na área da psiquiatria também, que tem trabalhos, eu esqueci o nome de alguns deles, Brian Weiss mesmo, que escreveu vários livros, ele relata a história de uma menina que ele conseguiu
voltar 80 reencarnações dela, tudo com processo de regressão de vidas passadas. Né? Crianças prodígios. As crianças. Assim, crianças que nascem com um dom, né? Às vezes, vendo 5 anos de idade, já aprende várias línguas. Já fala e assim, tem estudos, Marina, que diz o seguinte, que a criança de 0 a 3 anos, ela tem muitas lembranças e muitas vezes os pais, eles omitem, eles não querem que isso aflore até por um certo medo. Então, eles tentam mascarar esse tipo de coisa. Mas a criança de 0 a 3 anos, ela tem mais facilidade de lembrar. As ideias inatas que nós temos. Tem uma outra coisa também, desculpa, Paulo. Se fosse uma coisa, assim, um dos fortes indícios para a existência da reencarnação é que é uma coisa geral. Em todo, assim, não foi uma coisa que surgiu num povo isoladamente. É uma coisa que vem de vários lugares. Né? Então, assim, se não fosse uma coisa, assim, por ser uma coisa que, vamos dizer, por intuição, o homem sempre soube disso, de certa forma. Né? O homem sempre teve essa intuição de que existia algo mais além do corpo e que a vida podia, né, existia sucessivas vidas. Né? Então, assim, por intuição o homem sabe isso e em todos os recantos da Terra. Não é uma coisa que surgiu em um povo isoladamente, ou surgiu de uma cabeça, né? É interessante que realmente é a humanidade inteira. Isso, sim. As pessoas o que eu acho mais interessante tem isso, né? Tem essa noção da reencarnação. Mesmo que com alguns equívocos, né? Às vezes falar em ressurreição, essas coisas, mas sempre tem a noção da continuidade. Para o ser humano, para o homem, é muito difícil pensar que a vida é uma só. Tem que ter uma continuidade. Depois, o nada é um sentimento muito angustiante. Né? Então, já é uma coisa intuitiva mesmo do homem, coisa da Mas muitas vezes a gente também tende a negar, né? Até porque... a gente prefere o paraíso, né? Você fala assim, não, eu tenho que fazer tudo que eu faço aqui, tudo bem... E a gente sabe da necessidade, por mais que a gente trabalhe aqui, a gente ainda está num patamar evolutivo ainda que necessita de voltar, né? Mas a gente acha, não, eu vou aqui e depois eu vou para o céu, eu vou tocar harpa com os anjinhos, né? Ou então a pessoa queimar vai queimar no fogo do inferno, diretamente. Porque isso é cômodo para a gente também. Né? Por mais que, nem você está falando, Luciano, por mais que essa ideia inata que a gente traga, às vezes, muitas vezes a gente quer mascarar isso, porque não é muito confortável você saber que você vai ter que reparar alguma coisa, você está deixando algo de você, que nem você falou, né? Você gostar ou não, considerado na lei, né? É a lei da encarnação, assim como existe a lei da gravidade. Você querendo ou não, você aceitando ou não. Você pode demorar. O Haroldo disse uma frase numa palestra também, que assim, que a reencarnação é a herança do passado, né? Então, você vai receber a sua herança de acordo com o que você fez, né? E aí, cabe resgatar e consertar. Tem uma pergunta que fala, por que os espíritos alguns progridem mais rápido que outros? É o que ela fala, se nós nascemos simples e ignorantes, nós temos nossas escolhas. No início, evidentemente, Deus ajuda a todos. Os espíritos superiores vão ajudar. Você ajuda uma criança que está aprendendo a andar, você dá a mão para ela, você coloca para ela segurar, você coloca um andador, então ela vai aprendendo, então você vai ajudando. Depois que ela fica independente, ela vai andar com seus próprios passos. Você quer como outra prova da reencarnação? Ela vai evoluir. Então, depois são escolhas nossas. A criança entra na juventude, na adolescência, ela já faz as escolhas. E ela vai respondendo mais por aquilo. A gente também. Mas, Paulo, você acha interessante? Antigamente, 40, 50 anos atrás, as crianças nasciam tudo quietinha, de olho fechadinho, né? Demorava para abrir, enrolado em coeiros. Hoje os meninos já nascem no tablet. Não é? Eles já nascem. Já nasce com essa intuição, com essa coisa da tecnologia. E criança que já nasce com... Eu estava vendo um vídeo nos Estados Unidos de um garotinho de 6 anos, tocava piano assim, absurdamente. Uma história também que eu conheço, esse eu vi, a história o cara era porteiro de um prédio, ele estava na casa de uma amiga, ele subiu para fazer alguma coisa, ele sabia que lá tinha um piano, ele viu e falou, eu posso dar uma olhada? Pode. Ele abriu o piano, sentou e tocou.
Ele nunca tinha encostado no piano. Então, de onde vem isso? Esses espíritos que trazem esses conhecimentos profundos, que às vezes você está conversando com alguém que não teve oportunidade de estudo, mas tem conhecimento profundo de certas coisas. Você conversa, a pessoa traz aquilo é fácil para ela. Um médico que tem facilidade, aquilo é fácil para ele. Um artista, o pintar, o tocar, como é que é fácil para essas pessoas? Né? Aquele dom é fácil. E a coisa também das simpatias e antipatias que aparentemente são gratuitas, né? De onde que vem essas coisas? Né? Aquele déjà vu também, já sabe aquela coisa que você assim, eu já passei por isso, peraí. Nossa, isso aí eu tenho muito. Então, assim, crianças que lembram do passado. Isso, tem pessoas que lembram, assim, claramente, né, da outra vida, no caso do menino aviador. Isso, né? James. Aquele caso é lindo. Que ele conta, não sei quem conhece a história, ele adora avião, sabe, no avião, principalmente aviões da Segunda Guerra. Aí ele foi contando, os pais foram conversando com ele, os pais nunca incentivaram, foram conversando, começou a falar nome de pessoas que eram amigos dele, reencarnação passada, e ele morreu num acidente. Ele estava no Pacífico, ele era piloto e foi abatido e morreu. E ele reencarnou com esse James. Então, os pais começaram a perguntar, olhar, e descobriram um amigo, já um senhor, evidentemente, que conheceu o piloto, que eu esqueci, não lembro o nome dele, que era o James, e ele contava a história. Que era James, o nome. Era James, exatamente. Era James, E o cara falou assim, isso aconteceu mesmo. Então, assim, confirmando a história, eles não se conheciam. Tem aquele livro também, Minha Vida em Outra Vida, que é editado pela FEB, o livro, e tem um filme que é muito bom. O filme é muito bom também. Assim, o filme é uma adaptação do livro, mas também o filme é muito bom. Mas conta a história da mãe que elas conhecem o lugar, sabe o nome da rua, o nome dos filhos. E ela morre jovem, na reencarnação anterior, e deixa os filhos muito pequenos. E como o pai também não liga muito para a família, é muito violento, ele vai embora e os filhos são levados cada um para um lugar, um para orfanato, casa de parente. E na reencarnação atual, os filhos já velhos, ela consegue reunir os filhos depois de muitos e muitos anos. Ela, jovem ainda, mas ela tinha aquela certeza de que ela conhecia, a lembrança do passado. Então, assim, não são histórias, não invencionices, são provas que a gente tem, que à medida que a gente vai percebendo, que existe. E aí tem aquela passagem da Bíblia também com Jesus, que ele fala assim, João Batista já veio e não conheceu, Elias já veio e não conheceram. Ele está se referindo a João Batista, né? Ele fala assim, os apóstolos percebem que ele está falando de João Batista. De João Batista, né? Elias já veio e eles não conheceram João Batista, Elias, né? E aí, na própria, em Mateus, ele fala assim, os apóstolos perceberam que Jesus falava de João Batista. Não, e eles próprios já perguntam, o senhor é o Elias que havia de vir? Né? Alguém responde, né? Quando ele pergunta, quem sou eu, né? Aí alguém responde, você é o Elias, né, que havia de vir, então não sei o quê. Aí ele fala, não, Elias já veio, vocês não conheceram. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante na reencarnação, que eu acho assim profundamente importante, é o fato da gente esquecer. Esquecer o esquecimento a gente vai falar no nosso próximo encontro, mais à frente. Tá. Então a gente vai nesse sentido mesmo do esquecer, mas a gente talvez não esquece muito, porque a gente traz essas lembranças que a gente tem na frente dessas crianças que têm essas lembranças. A gente falei do déjà vu. Eu já aconteceu situação comigo, já aconteceu, estava na minha família, a mesma cena com as mesmas pessoas, e já vi aquela cena já aconteceu de alguma maneira. A minha esposa também, a gente estava na casa do meu irmão, minha cunhada faz aniversário em junho, então festa junina. Então a gente fez uma festa junina na casa dela, fez quadrilha. Minha esposa viu claramente todo mundo, a família, com as roupas diferentes, roupas de 1700, 1800 alguma coisa, dançando. E ela falou assim, a gente já fez esse tipo de dança. E ela viu claramente as imagens daqui, ou seja, um déjà vu que já aconteceu. Pessoas que conhecem cidades onde já foram, nunca foram naquela cidade, de repente vão lá e sabem andar na cidade. Por alguma maneira, ela acontece. Eu conheci um senhor também, apesar de ser suíço, ele veio para o Brasil com 1 ano, 2 anos de idade. E voltou para a Europa depois dos 40 anos. Quando ele chegou em Paris, ele falou assim, Paulo, eu sabia andar em Paris. De perguntar qualquer coisa, assim, não era uma coisa consciente. Aonde é tal lugar? Ele ia. Então é uma coisa que sabe, então são coisas assim que percebe assim, o porquê disso. Outro dia eu estava, um amigo me esperando, né, eu ia descer a escada e ele estava me esperando no pé da escada.
E eu estava de bermuda e de sandália franciscana, né? E aí ele disse que me viu com uma sandália típica romana, daquela época de Jesus e tal, e numa indumentária de um soldado romano também, né? Então, certamente algum déjà vu também, ele já me viu numa situação dessa também, certamente em algum momento que a gente viveu junto nessa época, né? Uma coisa assim. Isso é interessante porque a gente percebe que a gente tem várias pistas, várias evidências da reencarnação. Porque às vezes você não tem provas científicas, mas isso não é uma prova do que está acontecendo. Uma pessoa que fala que não teve contato com a outra, que era de outro lugar totalmente diferente, e fala o que aconteceu. Então isso são provas que a gente tem evidência, que a gente começa a ter da reencarnação. E vem a coisa do sentimento também, da gente ter a certeza que aquilo acontece. Da justiça divina. Quando a gente fala de justiça divina é isso também. Que a reencarnação para mim, é aqui, e o Kardec fala bem isso também, que explica bem a justiça divina. Paulo. Essas diferenças que a gente tem, é explicado pela justiça divina. É só a reencarnação que explica o porquê dessa tanta diferença no mundo. Tem um caso que eu gosto muito, que o Divaldo conta muito em várias palestras dele, que eu já escutei, que eu gosto muito de ouvir CDs de palestra, e ele conta a história de uma irmã dele que suicidou, Nadir, e a mãe dele ficou muito arrasada, e ele passou muito tempo, ele foi para Salvador para poder conseguir um emprego, conseguiu um emprego, mas logo foi demitido. E ele disse que sobe no elevador Lacerda para se matar. E quando ele vai se jogar, porque ele tinha perdido o emprego, a irmã aparece para ele, fala: seu louco, a morte não existe. Ao invés dele cair para frente, ele cai para trás, de susto. E aí ele procura mesmo o espiritismo, vai, estuda, e ao longo de muito tempo, a mãe dele conversa com ele, a mãe dele já tinha desencarnado, e falando: meu filho Nadir está voltando, vai voltar para você. E ele deixou passar, esqueceu. Diz que numa noite em Salvador, que estava chovendo muito, bate na porta da casa dele uma senhora com a criança embrulhada nos farrapos, e ela fala para ele: me ajuda, pelo amor de Deus, nós estamos tomando sopa de papelão, eu não tenho mais o que dar para essa criança está muito nervosa, com muita fome, muito doente. E Divaldo disse que quando tira o pano para ver a criança muito deformada, muito feia, ele assusta quando vê a criança. E aí ele olha para a senhora e fala: qual o nome dessa menina? A menina fala assim: Nadir. Da onde você tirou esse nome? Uma senhora dos olhos muito verdes me apareceu em sonho e me pediu para colocar um nome nessa criança, de Nadir. E Divaldo acolhe a mãe e a criança na Casa do Caminho, Mansão do Caminho, acolhe. E quando a criança já está com 5 aninhos, a criança nasceu com lábio leporino, porque a irmã dele se envenenou. Então, assim, muito comprometida essa parte aqui da garganta. E diz que um belo dia o Divaldo está passando, ela está brincando no meio-fio, ela devia estar com 5 aninhos, e ele passa, ela fala: Di. Aí ele assusta, porque a única pessoa que chamava ele de Di era essa irmã. E ele senta e fala assim: como você me chama de Di? Aí ela: sou eu, Di. Você não lembra de mim? A Nadir. E ele se emociona muito, né? Você vê que o Divaldo já está acostumado com esse tipo de encontro, né? E depois ele relata que aos 7 aninhos ela morre, ela falece. E assim, já aproveitou contando essa história, a gente faz uma pergunta também: se os laços de família são interrompidos pela reencarnação, que você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uhum. E a família que a gente monta, essas famílias, elas são interrompidas, esses laços? Eu acredito que não. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo diz que não, né? Diz que são fortalecidos, né? No Evangelho, no capítulo 4, no item 8, né, diz assim, que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destruiria. Uhum. Então, assim, a gente sabe que na reticidade, no mundo espiritual, existem os grupos familiares. Esses grupos são uma verdadeira família. Existem as famílias consanguíneas, que são feitas pela
pelo próprio nascimento da carne, que é o corpo, e a família espiritual. Então, assim, não necessariamente toda família espiritual é uma família consanguínea. Quantos amigos a gente tem, que a gente considera, né, tem muito mais afinidade do que o irmão? No mundo espiritual é mais pela simpatia, pela proximidade. Eu tenho 2 irmãos, cada um tem 2 filhos, os 4 são adotados. Mas é um amor tão grande que você não percebe, a gente não percebe diferença, não tem diferença. E então eu estava conversando com meu irmão conta que o filho, que é o mais velho, a relação é tão interessante que o jeito de tratar é muito parecido porque meu irmão é casado com minha prima, então é muito parecido com os tios, que são meus primos. Então é muito interessante isso. Então assim, não tem, você fala assim, pô, não veio do mesmo corpo, não é filho carnal, mas você percebe que a ligação espiritual é muito forte, muito interessante. O Evangelho também diz, né? Os laços de sangue não estabelecem vínculos, né? E os estabelecem esses vínculos. São os filhos do coração. Nessa questão, eu entendo a reencarnação que ela não apenas fortalece os laços entre as pessoas, como nós vamos aí por 2 vertentes. Uma da fraternidade universal, que é o que Jesus pregava, e outra que é o desapego. Nós ainda somos tão apegados, não só à matéria, mas nós somos apegados às pessoas. Então, no livro O Consolador também, ele fala que o amor de mãe é a forma maior que a gente tem de desapego. É quando você enxerga o filho de outra mãe e você tem o mesmo amor como se fosse seu filho. Então, é treinar realmente não só essa questão desse egoísmo, assim, só com a família, só com quem é seu sangue, porque se somos todos irmãos perante ao Pai, é a questão do fortalecimento do laço espiritual. E tem até aquela passagem na Bíblia no Novo Testamento, quando Jesus está na cruz e Maria fala, meu filho, e Jesus ele para, ele olha para Maria e diz, ele inclina para João, né, acena para João e diz, eis o teu filho, e ele fala para João, eis tua mãe. Então, até no livro Boa Nova, depois ele descreve, depois dessa passagem, isso, que Jesus já estava naquele momento, então até no momento da crucificação, ele estava dando o exemplo da fraternidade, do amor maior que a gente tem que ter, ultrapassando os laços consanguíneos. Agora você vê Jesus, né? Jesus, ele no ato da cruz, como você colocou, ele está preocupado com o outro. Então, assim, enquanto a gente não chegar nesse patamar de, mesmo você estando numa dificuldade, você está pensando no outro, está pensando no bem do outro, porque à medida que você toma conta do outro, você tem gente para tomar conta de você. Você tem a espiritualidade amiga, os protetores, né, os espíritos que caminham com a gente para tomar conta da gente, porque quando a gente já socorre um ao outro, a nossa vida também está sendo socorrida. E a gente percebe que quando a gente fala que a gente foi criado simples e ignorante, e o nosso objetivo é a perfeição, à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai com mais conhecimento, mais amor, o que você falou, esse amor fraternal. A nossa família deixa de ser aquele grupo pequeno de pessoas, vai aumentando, e até chegar à humanidade inteira. Quem leu no filme Nosso Lar, o governador lá do Nosso Lar fala para André. O André fala, eu quero ver minha mãe, eu preciso ver minha família, eu preciso ver meus filhos. E ele tem um globo da terra e ele fala, André, eis a minha família. Então, ou seja, ele já estava no patamar que a família dele, a família espiritual já era aquela bilhões de pessoas que já estavam, se ultrapassa. Ainda no nosso... Eu vejo que ainda a gente tem dificuldade de entender isso ainda. Esse amor, essa renúncia total. Um dia a gente vai ser mãe e filho de todo mundo, né? Mãe, pai e filhos de todo mundo. E aí, de repente, você se pega formando famílias em vários locais. Dentro de casa, no grupo espírita, no trabalho. Porque acho que a função é essa, de formar famílias, né? Porque família é onde existe amor. Né? Não, eu acho que aí tu falou tudo. A questão não é formar famílias, né? A questão é o todo, é a fraternidade, é a bondade, né? É o amor que as pessoas têm que ter umas com as outras, o respeito, né? Tudo isso vai formar um conjunto que eu acho que no futuro
talvez a humanidade se torne um pouquinho melhor do que... Eu creio. Eu Então, acredito. a gente vai se tornar. Vai se tornar, né? Apesar da gente estar passando por um momento aparente de maior turbulência, algumas coisas vindo à tona, algumas ideias vindo à tona, mas isso até a gente é necessário que a gente ver o que está acontecendo, né? Então a gente percebe que até com a reencarnação, esse processo desses preconceitos de raça, cor, nome que você tem, eu tenho um nome X, um nome tal, isso vai desaparecer, opção, sexo, cor, de onde você nasceu, isso vai desaparecer. A reencarnação acaba com isso. E a reencarnação, e finalizando, para a gente finalizar, eu deixo uma pergunta para vocês, para ir para o nosso próximo encontro, para a gente começar a pensar sobre o planejamento da nossa reencarnação. Já que a gente falou tudo que a gente passa por isso, por amor, por isso, nasce com dificuldades, contou a história que passa com problema na garganta. Como que isso é planejado? A gente participa, não participa? Então, a gente vamos estudar para o nosso próximo encontro. Muito interessante. Para a gente começar a falar sobre isso. Tá bom? Então, Ok. eu quero um voluntário para fazer a prece final. Quem se habilita? Eu faço. Até amanhã. Então, faça nossa prece final, por favor. Amado Mestre Jesus, com que alegria estamos aqui, Senhor, falando da bênção da reencarnação, desse presente de Deus que nos traz tanta felicidade, porque sabemos, Jesus, que somos seres eternos e que as nossas existências são várias, mas que não nos descuidemos, Senhor, de conduzi-las da melhor forma para que possamos alcançar a Tua luz. Obrigada pela oportunidade de aprendizado. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, então até o próximo encontro. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.